Romanos capítulo 10, verso 4. Paulo diz: pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. O tema da minha mensagem hoje é: Cristo é o fim da lei. É exatamente o que está aqui no verso. Então, estas grandes palavras que estão descritas a nós neste verso de número 4, Paulo disse esses versos e eles estão intimamente ligados com o que Paulo disse nos versos anteriores. Se você se lembra, Paulo ele esteve até esse momento explicando que os judeus, como nação, como um povo, eles estavam fora da igreja cristã. E Paulo explica o porquê eles estavam separados da igreja de Deus, da igreja cristã. Paulo diz que era por conta da ignorância daqueles homens. O que significa, a falta de conhecimento preciso e vital. Porque se você se lembra, os judeus, quando Paulo diz que eles estavam com falta de entendimento, com ignorância, não queria dizer que eles eram ignorantes em sua totalidade. Porque, afinal de contas, um judeu, diferente de muitos que se intitulam cristãos hoje, os judeus eles tinham domínio do Antigo Testamento, principalmente da Torá. Eles conheciam a palavra de Deus. Então, quando Paulo diz que lhes faltava entendimento, é que o conhecimento que eles tinham era um conhecimento equivocado, uma interpretação errada das Escrituras. E nós vemos isso a partir do momento que eles rejeitaram a Cristo. Eles achavam: nós temos a lei de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação escolhida por Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando Deus entrega a sua lei ao povo de Israel, era exatamente para mostrar ao povo de Israel que eles não podiam cumprir aquela lei ou toda a exigência de Deus por si próprios, mas eles entenderam de maneira equivocada. Eles acharam o seguinte: Deus nos deu a sua lei, nós somos o povo escolhido de Deus, e a partir do momento que nós cumprimos as exigências da lei, nós podemos passar a eternidade com Deus. Isso é um selo de que nós somos propriedade de Deus. Eles entenderam errado. Eles não podiam cumprir a exigência de Deus por si só, mas eles achavam que poderiam cumprir a exigência por si só. E Paulo está dizendo: vocês estão separados da igreja de Deus, da igreja cristã, ou seja, vocês estão debaixo de condenação, porque vocês rejeitaram a Cristo Jesus. Então nós analisamos até aqui pelo menos 3 aspectos ou maneiras que essa ignorância assumiu e assume, inclusive até nos dias de hoje. E aqui no verso 4, Paulo resume tudo o que ele esteve dizendo e acrescenta algo. O que Paulo está dizendo aqui no verso 4 é o seguinte: que o real problema dos judeus é que eles ignoravam a verdade referente ao nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo: vocês negligenciaram esta verdade. A pessoa de Cristo e a sua obra redentora naquela cruz do Calvário. Por isso vocês estão debaixo de condenação. Se você se lembra da mensagem passada, eu falei exatamente sobre 3 aspectos ou maneiras que essa ignorância assumiu e assume até os dias de hoje. O primeiro ponto que essa ignorância assumiu é quando eles ignoram a justiça de Deus. O judeu, ele interpretou errado o que a lei de Deus exigia. Ele olhou ali e ignorou simplesmente a justiça de Deus, porque ele achou que poderia cumprir a lei de Deus em sua totalidade. Ou seja, ele simplesmente não compreendeu o que Deus exigia ali por meio de sua lei. O segundo ponto, o segundo aspecto que eu mencionei, foi justamente que eles tinham muito orgulho da justiça própria, da própria justiça. E eu ilustrei com o exemplo do fariseu e do publicano. Se você se lembra, o exemplo do fariseu e do publicano, contado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é categórico. Está ali o fariseu, que é um símbolo de um homem religioso, de um homem que estava ali, um líder religioso, e vai orar com um publicano, que era a escória, a vergonha da humanidade. E o fariseu, como ele ora, ele batia no peito, se engrandecia, dizia: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. E Jesus nos dá uma sentença. Jesus mostra: vocês perceberam quem desceu justificado? Não foi um fariseu, mas foi o publicano, aquele que sequer conseguia olhar para os céus
e louvar e agradecer, não conseguia sequer se apresentar diante de Deus. Ele desceu justificado. Em outro momento, Jesus ele nos mostra, não por meio de uma parábola, mas de uma maneira muito direta, como os fariseus e por que os fariseus estavam sendo rejeitados. Aqueles homens que pareciam ser extremamente piedosos. Homens que, afinal de contas, um judeu jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo do endo, do hortelã e do cominho. Aqueles homens que carregavam versículos em seus braços, pareciam ser extremamente piedosos. Jesus olha para aqueles homens e diz, vocês fazem isso para impressionar os homens. Vocês fazem isso para que sejam vistos pelos homens. Esta foi a sentença que Jesus disse. Então, o judeu, um fariseu, ele podia, e fazia isso com muita intensidade, de avolumar as suas boas obras, de avolumar toda aquela justiça própria. Eu faço isso, eu dou o dízimo do endo, do hortelã, do cominho, eu pratico esta justiça, eu pratico isso, isso e aquilo. Então ele achava que ele não precisava de um Salvador, que ele não precisava de um Messias. O terceiro ponto, ou o terceiro aspecto que eu abordei, foi justamente que eles ignoravam o plano divino da justiça e da salvação que foi estabelecido por Deus. Deus ele estabeleceu um padrão quando nós falamos de salvação. Para sermos salvos, ou nós somos salvos por nossas obras, que não há esse caminho, mas as pessoas acham que podem ser justificadas por seus próprios méritos, e aí você vai entender por que não existe caminho. Ou você é salvo por obras, ou você é salvo pela fé. E por que nós não conseguimos ser salvos pelas obras? Por um simples motivo. O padrão exigido é estabelecido por Deus, não por mim, não por você. E o padrão estabelecido por Deus, para que possamos ser salvos por nossos méritos e obras, é simplesmente perfeição total. É você não ter pecado nenhum dia de sua vida. E ainda mais, nós não poderíamos ter nascido. Nossa natureza é caída, é pecaminosa, nós carregamos o pecado original. Adão era o nosso representante, nós carregamos isso. Você se lembra quando o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Ele não estava dizendo que ele era fruto de um adultério, mas ele estava dizendo, eu sou podre, eu sou falho, eu sou depravado, corrompido da planta dos pés ao alto da cabeça. E a Escritura vai dizer que este é o estado de toda a humanidade, sem exceção do mais novo ao mais velho. Esta é a situação de qualquer ser humano perante a Deus. Se não houver arrependimento, todo homem, toda a raça humana, ela está condenada, ela está debaixo do juízo de Deus. Porque o homem transgrediu, o homem pecou contra um Deus que é santo. E a punição é clara, é morte e condenação eterna. Então por isso que eu e você não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos. E aí quando nós chegamos aqui neste versículo 4, você pode tomar este versículo 4 como um quarto aspecto ou maneira de como os judeus eles eram ignorantes, ou simplesmente você pode tomar o versículo 4 como se fosse todo um resumo do que Paulo tratou até aqui. É como se Paulo dissesse o seguinte, tudo isso realmente culmina no fato de que eles ignoraram a verdade referente ao Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Você pode resumir o versículo 4 a isso. Tudo o que eu disse até agora é que eles ignoraram a pessoa de Cristo e a obra de Cristo naquela cruz do Calvário. E o grande problema é que essa verdade, nesse aspecto, está relacionada com a maneira pela qual Deus providenciou a sua justiça. Ou seja, você ignorar essa justiça, ignorar essa verdade que está sendo descrita aqui, é algo fatal. Você ignorar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, é algo fatal. Porque afinal de contas nós estamos falando de condenação eterna. Porque ninguém pode ser salvo por seus méritos. Não há outro nome que nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Cristo e pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Somente por meio dele é o que eu vou mencionar aqui mais adiante. Nos evangelhos, quando nós vemos os líderes religiosos do povo judeu, nós vemos constantemente eles discutindo com Cristo Jesus. Eles não o reconheciam como Messias, como Senhor e como Salvador. Eles rejeitaram. E eles chegaram a um ponto que eles começaram a persuadir as pessoas. E aí ficou aquela famosa frase e aquela famosa expressão que nós bem lembramos. Ao ponto máximo desta rejeição, aonde eles olham e dizem, solta Barrabás e crucifica Jesus.
Eles chegaram neste ponto de rejeição a Cristo, que eles disseram, nós preferimos um ladrão e crucifica este homem que diz ser o Messias, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então você consegue notar aqui como eles não reconheceram a Cristo, eles o rejeitaram. Então se eles não o reconheceram, eles rejeitaram. E por isso Paulo está dizendo, eles estão sendo privados, excluídos das bênçãos da salvação que Deus tinha enviado, que estava ali por meio de Cristo Jesus. Eles estavam sendo excluídos, porque eles rejeitaram a Cristo Jesus, a sua pessoa e a sua obra. E isso aconteceu também com muitos gentios, porque eles também cuspiram em Cristo, eles também fizeram de tudo para crucificar a Cristo. Então nós estamos diante deste versículo que nos põe em liberdade. Ele nos liberta de toda espécie de escravidão e nos faz livres. Porque Paulo está dizendo, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Somente a simples leitura deste versículo deveria encher o meu e o seu coração, incendiar o nosso coração e nos levar a louvar a Deus e bendizer a Deus pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A simples leitura. Se isso não nos enche de temor a Deus, de louvor a Deus, nós devemos examinar se nós realmente conhecemos os fundamentos da nossa fé. Se realmente nós conhecemos os fundamentos da nossa fé. Se nós realmente entendemos o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. A exigência que foi atendida por meio da pessoa de Cristo naquela cruz do Calvário. Então nós podemos dividir este versículo aqui em algumas grandes verdades gerais que Paulo coloca diante de nós. E é isso que eu vou tentar fazer aqui com você. Apresentar algumas verdades gerais e depois analisarmos algumas declarações que ele fez. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui, geral, é que os judeus eles estavam absolutamente certos em compreender a seriedade da lei e as suas exigências. Então, o judeu, ele tinha uma consciência muito clara. Ele tinha isso bem definido. Que a lei de Deus era algo sério. Eles conheciam a seriedade da lei e as exigências da lei. Então, independente de qual fosse o erro deles, porque eles tinham esse erro de interpretação, mas eles tinham um entendimento da seriedade da lei e das exigências da lei. E eles tiravam grande vantagem da lei. Eles se vangloriavam de que a lei foi dada a eles, que eles pertenciam ao povo de Deus e que Deus entregou a sua lei a eles e não aos gentios. Os judeus, eles compreendiam que eles não poderiam permanecer diante de Deus se não guardassem a lei. E aí nós analisamos ao longo desses versos que eles entenderam mal a lei. E eles foram bastante tolos para pensar que podiam cumprir a lei em sua totalidade por si só. Mas eles tinham dentro de si que ninguém pode permanecer diante de Deus a não ser pelo cumprimento da lei. Mas a minha ênfase aqui é justamente que em todo caso, eles puderam ver que a lei, ela tinha que ser cumprida. Essa é a minha ênfase. Eles perceberam isso, a lei tem que ser cumprida. E eles tinham algo muito claro, que não havia justiça possível diante de Deus, exceto no cumprimento da lei de Deus. Eles entendiam isso de forma muito clara. Só podemos permanecer diante dele pelo cumprimento da sua lei. Então este versículo, mais uma vez, ele traz isso à tona. E hoje nós devemos nos dar conta disso. A nossa maior dificuldade não está em nossos pecados particulares, as nossas falhas e os nossos erros menores. E com isso não estou dizendo que você deve viver uma vida livre, leve, solta, né? Que você vai nadar de braçada em seus pecados. Claro que não. Quando nós somos resgatados pelo Senhor, nós vamos andar em santidade. Nós vamos mudar a cada dia, sermos transformados a cada dia. Mas por mais que você viva uma vida reta, piedosa e justa, porque algumas pessoas ficam preocupadas com algumas falhas que elas possuem, e elas acham o seguinte: se eu corrigir essas falhas e tomar algumas posições, eu posso me apresentar diante de Deus. Não é assim. Isso é um grande engano. Você pode deixar de fazer algumas coisas, e mesmo assim você tem um grande problema. O maior problema da raça humana, o maior problema de toda pessoa nascida neste mundo,
é a sua posição com relação a Deus. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a real situação de todo homem que nasce neste mundo. Ele nasce debaixo de condenação. Não importa o que eu acho, não importa o que você acha. A Escritura diz isso. É o que o nosso Deus diz. Toda a raça humana ela está debaixo de condenação. Então, o grande dever da pregação é, num certo sentido, mostrar que todo mundo, um dia, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós fizemos. Então todo pregador ele deveria anunciar o evangelho do reino dos céus, ele deveria chamar as pessoas ao arrependimento, ele deveria pregar a lei de Deus, e a lei de Deus é dizer que nenhum de nós, do mais novo ao mais velho, pode se salvar, que todos nós aqui transgredimos a lei de Deus. Tiago vai dizer, se você transgride um ponto da lei, você está condenado. Quem aqui pode dizer que nunca mentiu? Quem aqui pode dizer que nunca teve um pensamento impuro? Quem pode dizer que em toda a sua vida nunca teve um pecado? Nenhum de nós. E outra, nascemos pecadores. Nascemos assim. O segundo ponto geral aqui é que qualquer ensino referente à salvação que não se expresse em termos das exigências da lei de Deus, ele é um falso ensino. Ou seja, qualquer ensino referente à salvação, que ele não é norteado, ele não é balizado pela exigência da lei de Deus, ele é um falso ensino e você deve rejeitá-lo. Você não pode aceitá-lo. Há muitos ensinamentos falsos hoje, que todos nós aqui, pelo menos uma grande parte, conhecemos. Há muitos hoje que ensinam a salvação somente em termos do amor de Deus. É comum você ouvir hoje pastores, pregadores que dizem o seguinte: eles só falam do amor de Deus. A sua mensagem é o seguinte: por mais que você tenha pecado, por mais que você esteja na lama do pecado, esteja nadando de braçado no pecado, não importa. Fica tranquilo, porque Deus o ama. E é este amor que lhe dá a sua salvação. Muitos eles ensinam que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para falar aos homens e às mulheres sobre o amor de Deus. E o problema geral das pessoas é que elas não compreenderam esse amor de Deus por elas. Por isso muitos vivem angustiados, muitos vivem aflitos, porque eles não perceberam essa preciosidade. Segundo essas pessoas, a pregação da salvação é apenas você tornar conhecido este fato. O fato, qual fato? Que Deus ama a humanidade. Para eles é só isso que você tem que fazer. E nós só precisamos chegar e compreender esta verdade. Só que este versículo por si só, ele é suficiente para mostrar que este ensino não somente é errado, como ele é extremamente perigoso. Todo e qualquer ensino referente à salvação tem que ser colocado no termo das exigências da lei. Paulo está dizendo, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Portanto, se a nossa ideia de salvação não for em termos da satisfação da lei de Deus, é algo errôneo e nós temos que desprezar, nós não podemos aceitar. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 24 ao 26 e também no verso 31, ele vai tratar desta verdade. Chega no verso 31, Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz, claro que não. Como que nós vamos anular a lei pela fé? Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Terceiro ponto que nós vemos aqui, terceiro ponto geral, é a absoluta centralidade da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira verdade aqui geral que Paulo nos apresenta. Você consegue perceber? Toda a dificuldade dos judeus era justamente porque eles não o reconheciam. Eles não o reconheceram e não enxergaram a natureza crucial, ou seja, da obra de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário. E foi por isso que eles foram rejeitados. Foi por isso que eles não foram salvos. Eles não conseguiram compreender a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a importância de Cristo e de sua obra. E um ponto nós temos que nos atentar aqui. Esse povo, os judeus, eles criam em Deus, eles criam no amor de Deus, eles criam no perdão dos pecados, mas eles não estavam no reino de Deus. Você consegue ver como que isso é algo grave? E as pessoas perguntam, mas por quê? Por que eles estavam perdidos? Porque eles tinham sido incapazes de compreender a necessidade absoluta
que eles tinham e nós temos hoje, toda a raça humana tem hoje, da pessoa de Jesus Cristo e da obra de Cristo, toda a raça humana precisa enxergar isso. E é claro, só abrindo um parênteses aqui, Paulo, você precisa se lembrar que Paulo ele acredita na doutrina da eleição, da predestinação. Paulo acredita na soberania de Deus. E Paulo está prostrado diante de Deus, clamando ao Senhor pela conversão daqueles judeus. Paulo está intercedendo, buscando a Deus, para que Deus pudesse converter aqueles corações, abrir aqueles olhos, tirar as escamas daqueles olhos. Paulo acreditava na eleição, na soberania de Deus, e Paulo está ali prostrado diante de Deus, com o coração incendiado, clamando ao Senhor por vidas. E qual é o segundo passo que ele dá? Ele anuncia o Evangelho. Ele mostra o real problema daqueles homens. E eu estou falando isso por quê? Porque muitos eles podem achar que é apenas uma questão intelectual, que o homem por si só ele pode chegar ao conhecimento desta verdade. E isso é uma tolice. Nós vemos muitos homens intelectuais em nosso país, pessoas que se você, como Leandro Carnal, até mesmo o Jô Soares em uma época, ele estava dando uma aula para um pastor acerca de uma interpretação do texto bíblico. E ele fez a interpretação corretíssima. Mas ambos não acreditavam em Deus, não confiavam em Deus. Então não é uma questão apenas intelectual, do homem por si só chegar a esse conhecimento da verdade. Só que por outro lado, outros eles acham que não há necessidade de se pregar e expor a lei de Deus. Não, nós temos que expor a lei de Deus. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que orar e clamar a Deus por conversão, para que olhos sejam abertos, para que escamas caiam, e nós temos que anunciar a lei de Deus. Mas, retomando aqui a nossa exposição, há muitos que se consideram cristãos, mas todavia esses homens nunca sequer mencionam o Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que podem ir a Deus, que eles podem ouvir a Deus, que eles podem receber orientação e muitas outras coisas de Deus, mas eles nunca mencionam a Jesus Cristo. Eles nunca mencionam a pessoa de Cristo. Meu irmão, isso é negar totalmente o Evangelho. Cristianismo é Cristo. Isso é cristianismo. Sem Ele não há cristianismo. Sem Cristo não há cristianismo. Sem Cristo não há Evangelho. Sem Cristo não há salvação. É isso que Paulo está dizendo. Cristo é o fim da lei. Essa é a grande verdade. Por isso, nós sempre devemos submeter à prova qualquer ideia que as pessoas venham nos dizer de relação com Deus, de bênção de Deus, ou qualquer ensino sobre o amor de Deus, ou qualquer outra coisa, nós sempre devemos submeter este ensino a uma verdade vital. É a pergunta que nós devemos fazer. Qual é a pessoa? Qual é o lugar da pessoa de Cristo? Seja nesta denominação, nesta congregação, neste ensinamento, qual que é o lugar da pessoa de Cristo e qual que é o lugar da obra, qual é o valor da obra de Cristo? Sempre você deve perguntar isso. Qual é o lugar e a importância do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas não para aqui, nós devemos ir um pouco mais longe. Não somente a pessoa de Cristo está incluída, como também a sua obra. É o Senhor Jesus Cristo em relação à lei de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Este é o ponto crucial de toda a questão. E aqui, é claro, muitos podem dizer, sim, nós concordamos. Nós concordamos e cremos que Jesus é o Filho de Deus. Há muitas pessoas que dizem isso. Eles até se interessam pela pessoa de Cristo, pelos ensinos de Cristo, mas quando chegam à morte de Cristo, eles não se interessam. Gandhi era um desses exemplos, não é? Gandhi dizia que Jesus era uma boa pessoa, foi um bom líder, mas quando chegava a questão, ele morreu pelos seus pecados, ele achava que era uma tolice. Como assim ele morreu pelos meus pecados? Ele foi um bom líder, apenas isso. Então, para muitas pessoas, a morte de Cristo foi uma tragédia. Para muitos, a morte de Cristo foi um engano. Foi algo feito por homens ímpios e insensíveis. Ou seja, eles olham para a morte de Cristo como algo que não é vital. Que eles não precisam dela. Ou seja, eles não veem que se Cristo não tivesse morrido, que se Cristo não tivesse sido moído na cruz do Calvário, não haveria salvação. Eles não conseguem perceber esta verdade. Então este versículo os condena.
Todas as ideias acerca de Cristo, de sua pessoa, de sua obra e da nossa relação com Deus, elas estão equivocadas, elas são erradas, se elas deixam de lado a morte de Cristo. Se nós negligenciamos a morte de Cristo, todo esse ensino deve ser rejeitado. Toda essa ideia é simplesmente uma mentira. Não é o evangelho puro e simples anunciado nas Sagradas Escrituras. Mas vamos analisar essa passagem de forma um pouco mais detalhada. Antes de tudo, Paulo ele vai declarar isso. Cristo é o fim da lei para a justificação. E nós vamos abordar esse primeiro ponto, que é o fim da lei. O que Paulo quis dizer quando ele diz é o fim da lei? Cristo é o fim da lei. Isso é uma pergunta muito importante. E nós devemos ser cautelosos com esta pergunta. Porque há muitas pessoas que entendem mal este versículo. Para muitas pessoas, eles pensam que o que Paulo está dizendo aqui é que a lei de Deus foi abolida. Hoje nós não temos mais lei. Que a lei foi algo simplesmente para o Antigo Testamento. Isso é algo muito grave. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que este versículo está dizendo. Não é isto que Cristo disse quando ele pisou aqui neste mundo. Se você se lembra, Mateus 5, verso 17 e 18, Jesus disse o seguinte: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Eu vim cumprir a lei. E ele diz: Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Então, quando Paulo está dizendo que Cristo é o fim da lei, ele não está dizendo que a lei foi abolida. Cristo não disse isso. A lei de Deus, que ele deu aos seus filhos de Israel, por meio do intermédio de Moisés, ela é uma expressão permanente do caráter santo de Deus. Isto é a lei de Deus. É uma expressão permanente do caráter santo de Deus. E do que Deus espera dos homens e das mulheres. Então a lei, meu irmão, ela não é temporária. A lei é eterna. A lei continua sendo a expressão de como Deus quer que os homens e mulheres vivam neste mundo. Então a lei não foi abolida nesse aspecto. Em Romanos capítulo 2 nós podemos perceber isso. Paulo diz que todos estão sujeitos à lei de Deus, tanto judeus como gentios. Os judeus eles estão sujeitos à lei de Deus por conta da palavra de Deus, por conta da lei de Deus. Os gentios eles diz, a consciência deles os martela constantemente que há um Deus, que há um Criador. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos as digitais de Deus na criação. É impossível o homem querer negar isso. Por isso que Paulo está dizendo. Então a lei é a expressão divina do seu caráter santo. E mostra o que ele espera da raça humana. Por isso nós nunca podemos dizer que a lei foi abolida pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus não exige que ela seja cumprida. Porque Ele exige. E Ele exige de todos os seres humanos. Então não há erro maior do que colocar a lei e a graça em oposição. Isso é uma loucura, querer colocar a lei e a graça em oposição. Hoje há um ensino sendo difundido, que nós já não somos julgados pela lei. Nós somos julgados simplesmente pelo fato de crermos ou de não crermos no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é verdade. Ainda somos julgados pela lei de Deus. Ela é o padrão eterno do juízo e sempre será. Porque, afinal de contas, um dos propósitos da salvação é Deus nos habilitar a vivermos uma vida como Ele exige em sua palavra. É onde nós somos lapidados e transformados dia após dia, culto após culto. Nós estamos em obras até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito, um dos propósitos da salvação. Então é muito perigoso o ensino que diz que o cristão tem agora um padrão mais baixo. É o famoso, é o que nós ouvimos muito no meio evangélico. Hoje nós estamos debaixo da graça. Ué, pastor, mas nós estamos debaixo da graça? Estamos. Mas eles dizem, nós estamos debaixo da graça, como se isso abaixou o padrão. Para eles, Cristo morreu na cruz, Ele diminuiu o padrão exigido por Deus. Não é isso que a Escritura diz. Cristo não morreu para rebaixar o padrão. Não foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. E é o que eu vou tentar mostrar para vocês mais adiante. O padrão permanece. O Evangelho não tornou as coisas mais fáceis em relação às exigências da lei. Elas estão aí, são absolutas e eternas. Cristo não é o fim da lei no sentido de que Ele deu cabo da lei. E aí eu sei que você pode se perguntar, pastor, mas então,
ele é o fim da lei. Como? Como que ele é o fim da lei? A resposta está lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz de forma muito categórica que ele é o fim da lei, no sentido de que ele a cumpriu por aqueles que creem nele. Por isso que ele é o fim da lei. Ele cumpriu toda a exigência, tudo aquilo que a lei exigia, para satisfazer as exigências de Deus, Cristo cumpriu. Ele é o fim da lei no sentido de que ele executou os ditames da lei perfeitamente, em todos os aspectos. Tudo quanto a lei requer em função da justiça perante Deus, Cristo realizou. E aí eu sei que talvez você possa se perguntar, pastor, mas como que Cristo fez isso? Como que ele satisfez toda a exigência estabelecida por Deus? Nós vemos primeiro lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, aonde Paulo diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aqui foi o primeiro ponto de como ele cumpriu isso. Nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele não veio a este mundo como um Deus, veio como um Deus homem, como a Escritura anuncia, que não há outro intermediador, intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Eu sei que para a nossa mentalidade, a nossa mente é completamente limitada. Como compreender um Deus que é 100% Deus e 100% homem? A nossa mente é limitada. Assim como nós olhamos para a Trindade, ele é 3, mas ele é 1. Como assim? Mas é o que a Escritura anuncia. Sim, ele se colocou sobre a lei. Ele sujeitou-se às suas exigências. A sua encarnação constitui uma parte do seu cumprimento da lei. Ele não podia cumprir a lei de Deus se ele não assumisse a nossa natureza. O Senhor, Deus precisou enviar o seu Filho porque nenhum de nós poderíamos subir até ele. Ele foi o único que cumpriu toda essa exigência. Então ele não poderia ser o nosso representante se ele não fosse um de nós. Por isso houve a encarnação. Por isso o nascimento virginal de Cristo. Ele precisava ser o nosso representante. Até então o nosso representante era Adão. Nós éramos representados, ele era o cabeça da nação. E aí Paulo vai anunciar o evangelho, que agora nós estamos em Cristo. Somos representados por Cristo. A justiça de Cristo nos é imputada. A segunda maneira que ele fez isso é justamente por meio do batismo. Você se lembra, não é? Aquele episódio onde Jesus vai até João para ser batizado por João. E João diz, mas eu não sou digno de desatar-lhes a sandália dos seus pés. E vem a mim para ser batizado por mim? Eu que devo ser batizado por ti? Você se lembra da resposta que Jesus deu a João, Mateus capítulo 3, verso 15? E Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. O que ele estava fazendo aqui? Jesus estava mais uma vez se identificando conosco. Ali ele estava assumindo a sua obra como Messias e como Salvador. Ele estava se colocando em nossa posição. Ele estava sob a lei e estava se identificando com todas as exigências que a lei nos impõe. Terceiro modo que ele fez isso, porque ele continuou vivendo uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. A lei fez a ele todas as exigências que nos faz. E ele satisfez cada uma delas. Ele atendeu às exigências da lei. Ele jamais quebrou a lei, em nenhum aspecto. Você se lembra? Nós andamos com ele. Nunca vimos pecado ou dolo em seus lábios. Nunca vimos. Como que ele faz isso? Pela morte da cruz. Lá na cruz do Calvário. Você se lembra? A Bíblia diz que ele estava com um semblante. No seu semblante, as pessoas podiam perceber que ele estava completamente decidido a ir para Jerusalém. Ele sabia que lá ele se depararia com a morte, mas ele está completamente decidido a ir para Jerusalém. Por quê? Porque as exigências da lei a nós impostas, ela tem que ser satisfeita, ela tinha que ser satisfeita. Nós somos culpados perante a lei de Deus, e a lei de Deus exige punição. E é por isso que Cristo ele está ali convicto, eu preciso cumprir o meu propósito, eu preciso cumprir o meu chamado, a minha missão. E por isso que ele foi enfrentar a morte. Ou seja, ele foi ali cumprir perfeitamente as exigências da lei. Ele fez algo a respeito da minha culpa, da sua culpa, a respeito da minha condenação, da sua condenação.
que a lei ditava que nós tínhamos que ser condenados, que nós tínhamos que ser mortos, que nós tínhamos que pagar pelos nossos pecados, e está lá Cristo cumprindo a exigência de Deus. É isso que ele está fazendo lá na cruz do Calvário. E é por isso a importância desses versos. Ele está ali para cumprir perfeitamente a justiça de Deus. Você se lembra quando Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, Pedro vai dizer isso. Lá na cruz, ele levou, ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou. Ou seja, ele recebeu a punição decretada e aplicada pela lei ao pecado humano. Ele recebeu a culpa do nosso pecado. Aquilo que a lei exigia de nós, Cristo cumpriu. A taça da ira de Deus foi derramada sobre ele na cruz do Calvário. Não é isso que ele disse? Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Deus o capacita a enfrentar a cruz, e lá na cruz a ira de Deus foi descarregada sobre ele. Jesus não estava com medo dos soldados romanos. Eu sei que quando nós olhamos para o filme Paixão de Cristo, ficamos completamente apavorados, vemos uma cena fortíssima ali. Aqueles homens eram treinados para isso, para a batalha, eram homens fortes. Mas Jesus não estava com medo do soldado romano. Jesus não estava com medo da morte de cruz. E como nós sabemos isso? Ora, nos 3 primeiros séculos, muitos cristãos foram mortos assim, na cruz, pendurados no madeiro. O que estava ali completamente apavorando a Cristo era a ira de Deus, que seria descarregada sobre ele, por conta do meu e do seu pecado. Então é assim, meu irmão, que nós vemos que ele se tornou o fim da lei. Ele cumpriu as exigências finais e supremas da lei. E como que nós podemos estar seguros de que as exigências da lei foram cumpridas? A ressurreição é a resposta disso. Em Romanos capítulo 4, verso 25, Paulo ele diz o seguinte: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, ele cumpriu e satisfez completamente cada uma das exigências da lei. Em todos os aspectos, Cristo cumpriu. Ele ressurgiu dentre os mortos. É assim que ele é o fim da lei. Não por eliminá-la, mas por lhe dar uma completa resposta e satisfazer tudo que a lei exigia. E isso nós vemos quando ele diz lá naquela cruz, descrita por João no capítulo 19, aonde ele diz: está consumado. A obra foi consumada. A minha missão foi completa. A ira de Deus foi descarregada sobre ele. Ele cumpriu no meu e no seu lugar, de todos os seus filhos. E é isso que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Este é o método de salvação. A lei, ela vem até nós, a cada um de nós. E ela diz: se vocês não produzirem a justiça que eu exijo, vocês estarão condenados. Vocês estarão perdidos. E louvado seja Deus pela pessoa de Cristo, porque Cristo o fez por nós. A lei não tem nada contra a mim e a você hoje. Todos aqueles que nasceram de novo, que se arrependeram dos seus pecados, aquele que o Espírito de Deus habita dentro deles, a lei não tem nada contra nós, porque Cristo nos dá a sua própria justiça. A justiça dele nos foi imputada na cruz do Calvário. Ou seja, lá, por meio da obra redentora dele, aquilo nos é imputado pela fé. E isso é maravilhoso. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, não é? 5, 19 e verso 21. Ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Em vez disso, imputou-os a ele, a Cristo, não é? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça dele nos é imputada. Ele é o fim da lei para a justiça. É dessa maneira. Não é que ele aniquilou a lei, ele cumpriu a exigência. Porém, nós temos uma outra ênfase que Paulo dá aqui. Paulo ele nos dá uma ênfase de que Cristo é o fim da lei, mas ele diz que há uma ênfase na pessoa de Cristo, né? A pessoa de Cristo. A ênfase está em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que nenhum ser humano, nenhum homem ou nenhuma mulher pode cumprir a lei de Deus em sua totalidade. Nenhum de nós podemos satisfazer a lei de Deus em sua totalidade.
Paulo diz de forma muito categórica em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o que em Romanos também ele vai dizer isso no capítulo 8, versos 3 e 4. Tudo isso significa que a humanidade, toda a raça humana, ela não consegue cumprir a lei de Deus por si só. Por isso que a pessoa de Cristo e a sua obra é de suma importância. Portanto, é somente por meio de Cristo que há o fim da lei. Porque somente Ele cumpriu e satisfez toda a exigência de Deus. Por isso que a sua obra e a sua pessoa são de suma importância. Só há um meio de salvação. Deus preparou a oferta. É Deus se tornando homem, é Deus enviando o seu Filho. Encarnou, e é isso que nós vamos celebrar hoje, nesta noite, não é? A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, não por conta dos nossos méritos ou feitos, mas pela obra dele lá naquela cruz do Calvário, aonde Ele abriu o caminho a nós e agora podemos ter intrepidez, ousadia para entrarmos, para glorificarmos a Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. Deus se fez carne. A encarnação é uma necessidade absoluta. Cristo veio ao mundo porque Ele tinha que vir, porque nós não poderíamos subir até Deus. Por mais qualquer homem que seja, por mais piedoso que ele possa ser, ou tenha sido, que pisou neste mundo, ele por si só não pode nos reconciliar com Deus. Somente a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, que pôde fazer isso. Como Lucas descreve lá no capítulo 19, verso 10, não é? O Filho do Homem não veio buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Deus enviando o seu próprio Filho. Então, é inadmissível que as pessoas falem sobre uma relação com Deus, sobre amar a Deus, sobre ter o amor de Deus, sobre ter o perdão de Deus, sem nunca mencionar o Filho de Deus, sem nunca mencionar a morte do Filho de Deus. Não há salvação sem Cristo Jesus. Como nós vemos lá em Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Cristo Jesus. Ele mesmo, o próprio Cristo, disse, e relatado por meio de João, em seu evangelho, no capítulo 14, verso 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu sou uma das verdades, um dos caminhos, não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse conhecimento é essencial à nossa salvação. Por isso que Paulo dá essa ênfase na pessoa de Cristo. Ele é o fim da lei para a justiça. Ele é o único, sem a encarnação, sem a vida perfeita, sem a morte expiatória de Cristo, sem a ressurreição não há salvação. Não há meio de sermos reconciliados com Deus. Isso nos leva à última declaração que nós vemos aqui no final deste verso. Que Paulo diz, Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Esse é o último ponto que nós vemos. Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. Você consegue notar aqui? Cristo é o fim da lei para todos? Não. Somente para aqueles que creem. Somente para aqueles que creem. Então este versículo ele responde para os hereges que têm pregado e anunciado que todos serão salvos. Que Deus é tão bom, que Deus é tão maravilhoso, que todo mundo vai ser salvo no final das contas. No final vamos terminar em pizza e guaraná. Paulo não está dizendo isso, a Escritura não diz isso, Cristo não diz isso. Isso é uma grande heresia, isso é uma grande balela. Paulo está dizendo que não é isso. Para esses homens que pregam essa teologia e essa doutrina, eles não creem na ira de Deus. Eles não creem na lei de Deus, nem no juízo de Deus. Eles não acreditam no inferno. Para eles não haverá. Ora, mas você não crê que Deus é tão bom, pastor? Deus é bom? Sim. É justamente porque Ele é bom, tão puro de olhos, como diz o profeta, que não pode contemplar o mal. É justamente por Ele ser bom que Ele precisa punir a maldade humana. Imagine, você diz que é a favor da vida e mata pessoas? Mata criança? Vamos dizer assim. Ora, mas como que você é a favor da vida e mata criança? É um absurdo, é uma coisa incoerente. Não há lógica. Não há lógica. Então, para muitos desses homens, eles não creem na ira de Deus.
Eles não creem na lei de Deus nem no juízo. E foi isso que Paulo se preocupou com aqueles homens. De trazer essa verdade. Olha, não haverá salvação para vocês. Se vocês não entenderem a obra de Cristo na cruz do Calvário, a importância da pessoa de Cristo e de sua obra. O interessante é que Paulo vai continuar depois aqui a exposição. E ele diz que os que creem em Deus são aqueles que submetem a Deus e a seu plano. São aqueles que confiam unicamente em Jesus Cristo. Não é isso que nós vemos aqui ainda no verso 3, né? Ele diz, pois não reconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram. Ou seja, por eles rejeitarem a Deus, eles não se submeteram. Eles não se sujeitaram à obra de Cristo, à pessoa de Cristo, ao plano de Deus. Eles não se sujeitaram, eles não se submeteram. Então Paulo está dizendo que aqueles que creem são aqueles que submetem completamente a Deus e a seu plano. Eles confiam unicamente no Senhor Jesus Cristo. Então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, como Paulo está dizendo. E essas pessoas, elas não apenas creem, mas elas também dão prova de que elas nasceram de novo, de que elas estão sendo transformadas dia após dia para a glória de Deus. Jesus não disse isso, se alguém quer vir após mim, narrado por Lucas, lá no capítulo 9, verso 23, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Ou seja, deve haver mudança, novidade de vida, devemos avançar, crescermos em santidade, vivermos uma vida que realmente glorifique o Senhor. E nós temos que nos lembrar, tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, no momento que nós cremos nele, no momento que nós cremos na obra de Cristo naquela cruz do Calvário, tudo o que ele é e tudo o que ele fez em nosso favor, torna-se uma realidade acerca do cristão. Pela fé, quando nós cremos na obra dele, tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor, torna-se uma realidade acerca de nós. Por isso que a Bíblia é enfática em dizer nós estamos em Cristo. Em Cristo, nós estamos em Cristo. Nós não somos mais representados por Adão, nós somos representados por Cristo. E aqui nós temos uma grande verdade, se você nasceu de novo, se você se arrependeu dos seus pecados, o seu velho homem já foi crucificado naquela cruz. Como Paulo vai dizer em Romanos 6, não é? Sabendo isto, que o vosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ou seja, vocês não são escravos do pecado, vocês precisam tomar posse. Né? Muitos pentecostais adoram isso, né? Vocês precisam tomar posse desta palavra, e esta é uma palavra que você tem que tomar posse. Literalmente, se apropriar daquilo, ter um entendimento correto. Não, eu sou livre do pecado, porque o meu velho homem foi crucificado. Não é algo que vai acontecer, mas é algo que já aconteceu. Então nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E quando dizemos isso, não estamos dizendo que a lei ela foi eliminada. Sim, que nós estamos debaixo da graça no sentido de que Cristo cumpriu toda a exigência da lei. Aquilo que nos era impossível e que estava diante de nós para nos condenar, Cristo cumpriu naquela cruz do Calvário. Então, meu irmão, nós fomos perdoados completamente. Fomos justificados de forma absoluta. Fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai, Ele nos adotou, Ele nos recebeu em sua família. Ele nos deu o espírito de adoção como um selo, como um testemunho de que nós somos propriedade e pertencemos a Ele. E nós estamos vivos para a glória de Deus. E devemos viver para a glória de Deus. E não somente isso, nós estamos seguros. Seguros porque Paulo vai dizer em Romanos 8:1, portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então você pode descansar. Se você nasceu de novo, nós estamos seguros. Jamais poderá haver alguma condenação contra os filhos de Deus, contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que vivem para a glória de Deus. Mas a pergunta que eu te deixo é, você entende isso claramente? Você compreende que neste versículo você tem uma carta patente da sua salvação, uma carta patente da sua libertação?
que não há demônios, que não há Satanás que possa vir e te acusar. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você. Isso é uma realidade. Um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós pertencemos a Ele. Então todos os dias nós devemos nos lembrar, a lei exigia perfeição total. É isso que a lei exigia, e a consequência, se não houvesse perfeição total, é condenação eterna. Mas louvado seja Deus pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, que Ele sim cumpriu a lei de Deus. Louvado seja o Senhor.